Olá, sejam bem-vindos ao canal EBD Interativa para mais uma aula, para mais reflexão sobre a Palavra de Deus, baseada nas lições bíblicas. Desta feita, falando sobre o despertamento, que renova por meio do altar. Falar de altar, pensar em altar no Antigo Testamento, por exemplo, temos diversos altares levantados, tanto a Deus, ao Deus verdadeiro, como aos deuses falsos. Interessante pensar sobre isso aqui, para a importância no nosso tempo como igreja do Senhor. O texto áureo diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Interessante que Elias faz um desafio dizendo que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Os falsos profetas, 850 falsos profetas, que lá estavam em Israel, pela manhã inteira buscaram esta resposta e não conseguiram. Elias, em pouco tempo, segundo os estudiosos, em torno de 57 segundos, ele faz uma oração e Deus responde. Mas o que muita gente esquece, que embora fosse o mesmo altar que os falsos profetas anteriormente estavam usando, Elias reparou o altar. Elias foi na conta lógica quando colocou água para já que o fogo ia descer. Foi pela lógica humana? Não, foi diferente da lógica humana. Elias consertou o altar antes do fogo descer. Não basta logo de cara que pensamos, não basta termos um altar, não basta ir até o altar. É interessante que este altar seja reparado, esteja em condições de receber o fogo. No Novo Testamento, o nosso Jesus, nos evangelhos, ele diz o seguinte, que aquele que se aproxima do altar e lembra que o irmão tem algo contra ele, deve deixar a oferta e primeiro ir se consertar com o seu irmão, para depois vir até o altar oferecer a oferta. O que isto nos chama a atenção? Que nos dias atuais as pessoas dizem assim: eu oro a Deus, eu busco a Deus, não estou bem com meu irmão, mas isso não importa. Importa sim. Muita gente está rezando, muita gente está, entre aspas, perdendo tempo, porque vai até o altar e não conserta o altar, e não repara o altar, e muito menos faz aquilo que está escrito, que é se consertar com o próximo. Meu irmão, talvez você pense assim, mas eu não fiz nada contra alguém. O texto sagrado afirma que não é você que necessariamente tenha feito contra a pessoa, mas o fato de alguém não estar bem contigo, devemos buscar a paz, devemos estar bem com todos, seguir a paz com todos, que é a ordem das Escrituras. Olha que interessante a verdade prática. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Quem renova o altar do crente, entendemos que é o Espírito Santo, ele que renova o altar. Todas as vezes que nos aproximamos de Deus, nós temos a possibilidade, nós temos o poder de ter o altar sendo renovado e estarmos em constante comunhão com Deus. É o que esta lição aborda. Então, essa lição vem falar justamente sobre o que o altar significa, qual a importância do altar para as pessoas no tempo que eles utilizaram muito o altar, igual Elias, igual Jacó, igual Abraão, Isaac e outros mais. E o que isso significa para os dias atuais e como que a igreja precisa se despertar. Interessante que Abacuque vai dizer: Senhor, renova no meio dos anos. Por que isso? No início, como todos nós já sabemos, no início do ano é toda aquela empolgação. No final do ano, aquela expectativa para o próximo ano cheio de bênção, vitória. Mas no meio do ano, as pessoas costumam fraquejar, esmorecer. Assim é a vida cristã. Quando se começa, é muito fogo, é muita comunhão com Deus, é muito avivamento. Mas depois que passa o tempo, as pessoas vão caindo na rotina, oram por orar, cantam por cantar. E isso mostra o quanto que precisamos renovar o nosso altar constantemente na presença do Senhor. Então, nesta lição, vamos pensar e entender o que é o verdadeiro despertamento, o que é o verdadeiro avivamento. Olha só que interessante, o despertamento
conduz o homem ao altar. Ou seja, o despertamento não faz o homem fugir do altar, pelo contrário, leva para o altar. A verdadeira comunhão com Deus não é aquela que se afasta de Deus, é aquela que se aproxima-se de Deus. Interessante que os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Olha que interessante. Para os judeus no Antigo Testamento havia o tabernáculo. Eles podiam ir até o altar, né? Até a pia e todos os outros elementos que estavam no pátio. Quem era sacerdote, quem era levita, podia até ir ao local santo, lugar santo, né? Tinha todo esse acesso, os levitas, sacerdote. Mas o terceiro local, que era o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, tinha acesso. O Novo Testamento, na carta aos Hebreus, o escritor vai colocar que o véu foi rasgado, nós temos acesso ao lugar santo, ao lugar, né, de comunhão com Deus, ao altar, de fato, onde Deus se manifesta, Deus se revela. Interessante que a porta foi aberta e parece que nós, em algum momento, ignoramos esta porta aberta de comunhão com Deus. Talvez pensamos assim, estamos no tempo de pandemia, não temos condições de ir a uma igreja, a um templo, a uma casa. Interessante, vamos pensar desde o Antigo Testamento que Deus não se limita a um local específico, Deus não se prende a um local. Ele se manifesta, ele se revela àqueles que de fato querem se achegar a ele, se aproximar dele, né? Não é necessariamente um local, lembra da conversa de Jesus com a samaritana? Ela pergunta, é aqui em Gerizim ou em Jerusalém? Jesus falou, não importa o local, o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Logo, se aproximar-se do altar do Senhor, principalmente hoje, não se limita a um local. Os judeus, o povo israelita, tiveram privilégios maravilhosos de ver coisas tremendas quando o altar, né, no altar eles podiam oferecer coisas ao Senhor. Todas as vezes que eles começavam a se afastar de Deus por causa de não observar a lei do Senhor, eles muitas das vezes se sentiam afastados de Deus e fora da comunhão com Deus. Logo, para que as coisas ficassem normalizadas, para que Deus se agradasse, era necessário então restaurar o altar. Olha que interessante, Cristo é o centro deste altar desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Hoje precisamos ter muito cuidado com os ditos avivamentos, despertamentos que se tem, porque muitos deles são apenas imitações, apenas barulhos, apenas alguém que, em nome de uma unção que não tem, de uma comunhão que não tem, se diz na comunhão com Deus, se diz próximo de Deus, e nós percebemos uma certa distância da comunhão com o Senhor. Então, o verdadeiro avivamento, o verdadeiro despertamento, possibilita, traz a transformação, a mudança de caráter, a mudança de vida. O que nós percebemos com isso? Que esses despertamentos que se tem por aí, não é necessariamente o despertamento bíblico. Todas as vezes que tinha um despertamento no Antigo Testamento, que eles renovavam o altar, eles expulsavam, eles tiravam os altares dos deuses, dos Balaíns e outros deuses mais que eles serviam. Tiravam o altar, jogavam fora. Aquilo que era imundícia, aquilo que os afastava de Deus, eles removiam para então se aproximar de Deus. O despertamento verdadeiro, ele causa isso, ele causa mudança, ele causa um afastamento do pecado e o se achegar ao Senhor. Muitos ajuntamentos nos dias atuais são mais, na verdade, conforme está aí, shows gospels, movimentos e mais movimentos que não tem qualquer presença do Espírito Santo. Então, o que nós aprendemos com isso é que nós devemos sim buscar o despertamento espiritual, conforme esta lição coloca, que é sair do estado de mornidão espiritual, sair do estado de morte espiritual para um estado de comunhão com Deus. O despertamento pode vir também acompanhado com línguas estranhas, pode vir acompanhado com dons espirituais, sim, pode, mas a primeira coisa que o despertamento espiritual traz é um temor dentro do coração, uma consciência de tão pecador que nós somos e precisamos da graça e da comunhão com Deus. Então, eu não digo necessariamente que deixei aqui para você uma aula extensiva ou exaustiva, mas uma reflexão.
Estamos buscando um verdadeiro despertamento espiritual ou movimentos que tem por aí? Estamos buscando de fato uma comunhão com Deus ou estamos buscando de fato uma aparência de sermos luz e na verdade não temos a luz em nós? O que nós estamos buscando? Nós estamos de fato atentos, como Paulo diz, aquele que cuida está em pé, olhe que não caia, ou estamos na rotina da vida e de repente estamos mortos espirituais? Que esta reflexão sirva para que eu e você venhamos pensar a nossa comunhão com Deus, venhamos pensar esses trabalhos ditos de avivamentos, de despertamento, de manhã com Deus, o que de fato tem gerado em nossa vida para que o nome de Deus seja glorificado. Eu deixo para você o canal EBD Interativo, ela tem diversos subsídios, comentários sobre esta lição e outros pontos teológicos que você poderá se abastecer e se alimentar cada vez mais. Cada semana espero estarmos aqui para contribuir com o seu aprendizado, com a sua reflexão. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana na graça de Deus. Deus abençoe.